os nossos clientes. Apesar de pequeno, é um mercado muito mais rico do que a gente pode imaginar. Mas para isso a gente tem que fazer um trabalho bem feito, que é atender às necessidades do cliente. Eu estive aqui a convite também da ANL 2 anos atrás, tive o prazer de estar conversando com vocês, contei um pouco da história dessa nossa livraria na Paulista. Essa livraria, no período de 5 anos, com rigorosamente o mesmo espaço físico, rigorosamente na mesma localização, fez as suas vendas crescerem 7 vezes. Vocês podem não acreditar nesses números, porque de fato é inacreditável, mas nós no final do ano passado vendemos na Livraria da Paulista 7 vezes mais do que havíamos vendido no final de 2004. Não tem nenhuma outra explicação a não ser fazer um bom trabalho e certamente atender bem o cliente, satisfazer o cliente, ir atrás do cliente, não ficar esperando também só o cliente entrar dentro da loja. E o livro sob demanda é uma excelente notícia para nós. Quer dizer, entre você falar para o cliente o livro está esgotado na editora ou o livro está disponível na editora, mesmo que seja uma impressão absolutamente sob demanda para rodar naquele segundo, obviamente que essa possibilidade é muito mais interessante. Então eu acho que é muito importante, eu insisto na verdade nessa questão da importância de nós nos concentrarmos no atendimento ao cliente, conhecermos o nosso cliente. Essas novas tecnologias, elas só nos permitem trabalhar cada vez melhor. Nós temos nessa livraria da Paulista 100.000 títulos dentro da loja para pronta entrega. Vocês são todos profissionais, vocês sabem do que eu estou falando. Só para comparar, uma La Selva trabalha com 3.000 títulos dentro da loja. Uma decisão estratégica das livrarias La Selva. A FINAC, que é uma excelente livraria, certamente tem pessoas que criticam, mas nós editores estaríamos muito felizes se todas as livrarias brasileiras tivessem a qualidade e a capacidade de trabalho da FINAC. Trabalha com 30.000 títulos. Nós trabalhamos com 100.000 títulos. Isso aqui mostra, na verdade, a importância que a gente dá para estar fornecendo para o nosso cliente aquilo que ele está procurando. Vocês certamente todos hoje conhecem essa teoria da cauda longa, tá certo? 50% das vendas que nós realizamos nas nossas livrarias, e nessa livraria particularmente da Paulista, são de livros que nós vendemos um exemplar por semestre. Então, se eu pegar o faturamento, por exemplo, desse ano agora, do primeiro semestre, 50% do faturamento da livraria é a somatória da venda de um exemplar único por título. Esse número é um número inacreditável. O que mostra a importância da cauda longa. E aqui eu não estou dizendo, nós sabemos, livrarias maiores, livrarias menores, que a gente consegue colocar todos os livros produzidos dentro de uma livraria. Mas isso não impede de você atender bem o cliente e de ir atrás do livro para entregar para aquele cliente. Eu sempre conto essa história, e certamente é uma história que mostra as mudanças que nós fizemos na administração da livraria que nos levaram a esses resultados. 5 anos atrás, eu entrei numa loja nossa, nessa loja tinha um vendedor que está lá até hoje, que cresceu muito, certamente, ao longo desses últimos 5 anos. Alguns de vocês já terão ouvido essa história. Entrou um cliente, eu vi que ele atendeu o cliente, ele foi lá no nosso sistema, olhou ali o sistema, daí o cliente foi embora. E eu perguntei qual foi o que foi a conversa, qual foi o diálogo entre vocês. E ele falou, o cliente veio procurar um livro, ele tinha o título, não tinha o nome do autor, o nome da editora. Eu procurei no nosso sistema, não encontrei, nós não tínhamos o livro cadastrado. E eu falei para ele, desculpe, não está cadastrado, mas se o senhor conseguir mais informações, o
sobre o autor, sobre a editora, quem sabe eu posso lhe ajudar numa próxima visita. Eu falei para ele, deixa eu te perguntar uma coisa, onde você acha que ele vai conseguir essas informações? Na farmácia? No açougue? Ele entrou numa livraria, você que tem que dar essa informação para ele. Eu falei, esse computador naquela altura não sabia nem isso. Eu falei, esse computador está ligado na internet? Está ligado na internet. Então vamos fazer uma pesquisa. Em 1 minuto nós tínhamos o autor, o ISBN, a editora, o preço, etc, etc. Eu falei para ele, veja, nós não temos o livro dentro da livraria, mas ele poderia encomendar o livro, tá certo? Ou se ele não encomendasse, ele sairia daqui com uma imagem positiva do trabalho nosso. Ou seja, ele sairia com uma informação que ele não tinha quando entrou. Do jeito que ele saiu sem saber tanto quanto ele entrou. Quer dizer, essa diferença de postura, isso que eu estou falando aqui parece meio óbvio, mas infelizmente não é isso que acontece no dia a dia, no nosso dia a dia dentro das livrarias. E esse, para mim, é o grande recado que eu posso estar passando para vocês. Quer dizer, acreditar. Eu sempre conto essa outra história também. Eu uso esses 2 chapéus, editor, livreiro, e como editor, evidentemente, recebo muitas ligações dos livreiros pedindo mais desconto, que aliás é uma reivindicação legítima, evidentemente, faz parte da vida. Mas um amigo meu, aliás, me ligava sempre para dizer, Alexandre, eu preciso de mais desconto, porque eu tenho aqui do meu lado uma Saraiva que dá tanto de desconto e tal, e se eu não tiver as mesmas margens que eles, eu vou fechar, vou quebrar. E eu insisto nessa tese, eu falo assim, olha, você está errando, o raciocínio que você está fazendo é um raciocínio completamente errado. Você está querendo brigar com a Saraiva com as armas que você não tem e que você jamais terá. Naquela altura, Saraiva, tá certo? Porque eles são muito grandes, compram em quantidades grandes e evidentemente que vão conseguir negociar descontos superiores. Você tem que brigar com a Saraiva com as armas que você tem e que eles não têm. E quais são as armas, na verdade, de nós, livreiros independentes? Atender bem o cliente pessoalmente, receber uma encomenda e entregar a encomenda o mais rapidamente possível. A coisa mais comum do mundo é você entrar numa grande rede, não encontrar o livro, querer encomendar e responder que vai demorar 2 semanas para o livro chegar. Isso eu estou falando em São Paulo, não estou nem questionando as dificuldades em outras regiões que certamente existem e que são muito importantes, mas quanto melhor você atender o cliente, mais você vai atrair esse cliente. Eu tenho certeza absoluta que esse crescimento nosso, que nós tivemos nesses 5 anos, não é por conta de nós estarmos dando desconto. Ninguém está indo lá na livraria porque lá ele vai comprar mais barato. Ele está indo na livraria porque lá ele vai ser mais bem atendido. E esse é o nosso grande desafio. E certamente o livro no formato digital, ele vem para nos ajudar a atender cada vez melhor o nosso cliente. Então a experiência, na verdade, Vitor, veja, eu tenho a experiência como editor e a experiência como livreiro. A experiência como editor que bom que nós agora temos uma tecnologia que permite que uma quantidade de livros que no passado nós deixaríamos esgotados, que